Olá, no ar mais um Gazeta Esporte Clube. Estamos de volta para dar sequência, porque os campeonatos estaduais estão afunilando. Já pode ter time comemorando o título no próximo fim de semana. Teve bola rolando em jogo de ida da decisão do Gaúcho. Vai ter bola rolando na decisão do Campeonato Mineiro. Aliás, Campeonato Carioca no meio de semana. Vamos ter a definição também dos finalistas do Campeonato Paranaense. Mas apresentar meus parceiros aqui, o Gabriel Porta e também o Bruno Rodrigo, mas eu não tem como não começar falando do embate entre vocês, o embate entre Corinthians e Santos. Começar com o Bruno. Bruno, uma coisa que me perturbou, confesso que me perturbou um pouquinho. Neymar é ou não é um tremendo amarelão? Porque na hora que o time precisava dele, eu já vi esse filme outras vezes, nos tempos de Paris Saint-Germain, nos tempos de seleção brasileira, enfim, mas quando precisava dele, Neymar estava lesionado. Fez falta no jogo de ontem? Seja bem-vindo ao Gazeta Esporte Clube. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que nos assiste. Fez falta? Fez, mas eu acho que não mudaria o placar. Acho que a presença do Neymar não mudaria o placar por N fatores. O Santos... Eu não posso dizer que não jogou bem, que não foi um jogo tenebroso de ruim do Santos, mas o Santos teve um jogo de pouco brilho, sabe? Guilherme desaparecido, como já vem desde que o Neymar chegou, o Guilherme tem se escondido da bola e tem feito gols simplesmente por inércia, da bola bater nele e entrar, e tem sido isso já há algum tempo, apesar de ser o artilheiro do Paulista. A gente teve escolhas erradas do Caixinha na escalação, eu acho que não era jogo pro Tassiano, por mais que o Roleiser tivesse uma minutagem menor, eu acho que tinha que ter começado com ele, eu acho que era um jogador mais incisivo para a situação que pedia o jogo. Mas assim, Luciano, ontem à tarde eu utilizei meu Twitter para falar que eu tava tranquilo com o jogo, porque se passasse, legal, mas se fosse eliminado era super normal e foi um jogo que em todo momento eu fiquei tranquilo, porque eu sei que o Santos tem um projeto de planejamento mais longevo, podemos dizer assim. Até porque o time começou a ser montado com o campeonato Exatamente. já em andamento. Então, lá no começo do campeonato, quando a gente falou aqui no Gazeta Esporte Clube sobre, eu falei, o Corinthians vai ser campeão paulista e eu sigo com essa opinião. O Corinthians é o principal favorito a ser campeão paulista. A ver quem vai enfrentar na final. Eu acho que o São Paulo é um desafio maior pro Corinthians do que o Palmeiras. Já tem inclusive o timão, independente de quem for o adversário da decisão, seja São Paulo, seja Palmeiras, o Corinthians faz o jogo de volta da final do Paulista em casa. Mas você não me respondeu a minha pergunta. Neymar amarelou ou não amarelou? Eu acho que não, Lúcio. A decisão, na real, foi do Santos de não jogar, ele queria jogar. Foi uma decisão pensando numa sequência. Eu acho que um jogador que voltou, fez 7 jogos depois de uma lesão grave, tá com desconforto, você vai forçar o jogador para ele estourar e não jogar mais o resto da temporada. Ainda mais o Neymar, com um jogador que se não interessa só o Santos e também a seleção brasileira. Então eu acho que foi uma decisão correta. O Santos tinha reposição boa para ele, só foi feita a escolha errada. Não sinto que seja uma amarelada. Talvez faltou durante a semana esclarecimento por parte do Santos e até mesmo do próprio staff do Neymar sobre como que ele estava se sentindo depois dele ter saído contra o Red Bull já com dores. Ainda falando de Neymar, justa convocação dele, voltando agora a vestir a camisa da seleção brasileira, jogos dias 20 e 25 contra Colômbia e Argentina. Podemos ter um Neymar contra Messi aí no jogo contra a Argentina. Foi convocado pelo nome, eu acho. Eu acho que ainda não pode se dizer. Acho que se for pegar um conjunto da obra do que é o Neymar, é justo. Agora, se for pegar o recorte do Santos, são 7 jogos, 3 gols, 3 assistências, mas ainda não é um futebol que seja mostrado para entrar na seleção. Essa é a minha opinião. Se for pegar o conjunto da obra por ser o Neymar, válido. Se for pegar o recorte agora desse começo de temporada dele no Santos, ainda não convence para jogar na seleção. Já a gente fala de Campeonato Paranaense, mas deixa eu falar com o Gabriel Porta. Esse deve estar faceiro, né? Primeiro, papai de menina, né? Papai de menina. Aí. Vem aí, Cecília. Vem aí, Cecília. Jéssica vai te pegar. A Jéssica do Bruno, só pra gente explicar aqui, o Bruno e a Jéssica queriam ter uma menininha que se chamaria Cecília também. Aí descobri essa semana que, né,
Demorou. Jéssica mandou terminar a amizade. Eles não vão conseguir colocar Cecília agora, porque eu fui primeiro aí, mas... Não, mas pode, nada impede. Maria Mas, enfim, Cecília. Maria Cecília, eu Maria falei, Cecília. Mas o Gabriel foi mais feliz. Fiz o gol antes, né? Ou antes, comemorou antes. Gabriel, sei que lá atrás você mandou esse cara aí a PQP. Mas enfim, Yuri Alberto estava na pré-lista da seleção brasileira, não foi chamado para a lista definitiva. Mas eu imagino que hoje o sentimento do Gabriel Porta para com o Yuri Alberto é outro, porque ele foi decisivo mais uma vez. Claro, teve o golaço do Garro, mas enfim, timão na final com, na visão do Bruno, justiça. Justiça na tua visão também? Seja bem-vindo. Sim, o jogo ontem foi bem difícil pro Corinthians, né? O Santos foi até mais perigoso do que foi naquele jogo de primeira fase do Paulista, né? E mais uma vez o Yuri Alberto decidindo. Ele tem 5 gols contra o Santos Em 8 jogos. em 8 jogos. É um cara que gosta de marcar contra o time que revelou, né? Que o revelou pro futebol. Ele fez os dois na vitória da primeira Da fase. primeira eu acho. fase. Os dois. E agora voltou de novo às redes nesse Metade jogo. dos gols do Yuri no Paulista foram contra o Santos. Ele Pois tem é. 6 gols, 3 foram contra o Santos. E o Corinthians ontem, eu acho que o Santos foi até um pouco mais perigoso que o Corinthians em alguns momentos da partida. O primeiro tempo do Corinthians até uns 30 ali, 20, 30 minutos o Corinthians foi bem. Depois o Santos, né, teve mais presença no ataque e eu fiquei com medo realmente do Santos conseguir ganhar mais a parte do meio campo e ser mais presente no campo de ataque, mas aí o Santos também abdicou um pouco desse jogo muito, muito forte contra o Corinthians. E no segundo tempo, o Corinthians chegou pouco, né? Não teve muita chance de gol até que o Garro acertou aquele chute feliz ali e conseguiu colocar o Corinthians nessa final, que, né, tem a vantagem de jogar em casa o segundo jogo. Tem aí 2 times que a torcida do Corinthians tem muito medo por conta de ser um Palmeiras, que tem agora um reforço do Vitor Roque, que dá esse ânimo pro time, pro Verdão. E o São Paulo que... Tá liberado já pra jogar o Rock? Sim, o Roque estreia hoje, inclusive. E o São Paulo que, ultimamente, claro, historicamente, o São Paulo é um freguês do Corinthians, mas nos últimos jogos o Corinthians tem tido muita dificuldade com o São Paulo, especialmente como tentar parar o Lucas, né? Que é um cara que tem feito a diferença em jogos contra o Corinthians. Então, acho que a torcida aí tá bem dividida entre São Paulo e Palmeiras, mas eu que gostaria... O jogo do Corinthians daria pra ter uma trocação mais interessante contra o Palmeiras. Palmeiras. Contra São Paulo acho que vai ser mais difícil pra gente. E o Yuri Alberto merecia estar na lista? Lembrando que nas convocações do ano passado, o Dorival, até por conta... Se bem que no setor ofensivo a concorrência é muito grande em termos de seleção brasileira. Mas lembremos que ele chamou o Igor Jesus pelo momento que estava no Botafogo, o próprio Luiz Henrique, que agora o momento de 2025 do Botafogo e a ida do Luiz Henrique para o futebol russo meio que fecharam as portas aí. Não teve nenhum atleta do Botafogo convocado. Mas assim, pela sequência que o Yuri Alberto vem tendo desde o ano passado, com gols, com bola na rede, com momento decisivo, merecia uma convocação. Artilheiro do Brasil ano passado. Se eu não me engano, ele ficou empatado com o Alejandro, né? Mas ele teve uma média maior de gols. E esse ano ele ele continua com aquela mesma pegada do ano passado, né? Então, merecia, tendo em vista que ele sempre dá a chance para jogadores, para atacantes aqui do futebol brasileiro, né? É sempre uma vaga, né? Então, claro, o Yuri Alberto merecia essa chance. Eu fiquei bravo aquela vez com ele. Se eu não me engano, ele. porque ele ficava indo em podcast e aí ficava falando demais. Acho que esse é um dos grandes problemas aí do atual desse time do Corinthians, inclusive. Não só do Corinthians. Muita entrevistinha, muita rede social. Quando perde, os caras querem fazer post em Instagram pedindo desculpa com foto preto e branco, enfim. Eu odeio isso, ainda não... Eu não gosto disso. Não, Vá na não. câmera e fala, perdemos porque jogamos mal. Culpa é nossa. E esses caras, por incrível que pareça, eles têm assessores que... Não são eles que postam isso, né? Não são. Só que assim, pô, é melhor... Perdeu, é melhor ficar em silêncio, né? Enfim, acho que foi... Eu lembro que eu fiquei bravo com o Yuri Alberto por isso e também... não lembro se naquela época ele tava fazendo poucos gols. Mas, sim, o Yuri Alberto merece a seleção. E eu acho que ele vai voltar em algum momento desse ano para a seleção, se ele manter essa boa média dele. Se ele foi pré-convocado, uma hora acontece alguma... Não sei, até se acontecer algum corte ali, ele é chamado às pressas, mas eu acho que esse ano ele volta para a seleção.
Muito bem. Então, Paulistão, a definição da final. Hoje, Corinthians e Palmeiras, ou Corinthians e São Paulo jogam hoje. Jogo único no histórico de duelos de mata-mata. São Paulo tem uma ampla vantagem sobre o Palmeiras, mas se trata de um clássico que nós saberemos então amanhã quem vai ser o adversário do Corinthians. São Paulo que tem sido, eu acho que a maior pedra no sapato do Palmeiras. Se não me engano, são 22 confrontos de mata-mata, com 17 classificações de São Paulo, 5 do Palmeiras. Ele leva uma ampla vantagem nesse tipo de confronto. Corinthians, então, já é o primeiro finalista. Saímos do Paulistão, vamos para o Campeonato Paranaense, porque estão definidas as semifinais. O Atlético vai enfrentar os representantes do interior. Nós falávamos lá atrás, pelo andamento da primeira fase, que era grande a possibilidade de mais um representante do interior estar na final e vai ter alguém garantido. Possibilidade de uma nova final do interior, caso o Maringá pronte para cima do Atlético. Na visão de vocês, justíssimas as classificações de Maringá, de Operário, Londrina já estava e do Atlético contra o Azures? Faço uma ressalva para classificação do Operário. Eu achei que o São José... Com asterisco ali. Eu também mas... imaginava que passaria com mais tranquilidade. O time do São Joséense aqui, acho que foi o meu maior erro nesse podcast em falar que eles eram ruins. Eu tava até pensando ontem, né? Pô, se isso vaza pra esses caras, né? Mas foi legal ver como eles se reestruturaram com o Ageu Gonçalves. É um time realmente muito interessante. Time muito interessante. E dá pra ver que chegou algumas outras peças depois daquele jogo contra o Cascavel que a gente comentou aqui. Um combatente, um São Joséense combatente, deu muito trabalho pro Operário ontem, eu tava assistindo a partida ali. E foi uma sequência de pênaltis que parecia que ninguém ia errar, né? Foi para as terceiras ou segundas alternadas. Não, foi na primeira alternada. Foi na primeira assim, alternada? Isso. Seja assim. Não, mas assim, na primeira sequência, as 10 cobranças, todo mundo converteu. Tudo batendo certo. bem. E, enfim. Mas a classificação do Atlético era muito esperada, né? O Azul Deu a lógica. Deu a lógica. Surpreso, não fico com o Maringá conseguindo tirar o Coritiba. A gente vê aí, historicamente, a dificuldade que o Coritiba tem para jogar semifinais, quartas de finais em casa, sempre não consegue reverter o resultado quando faz o primeiro jogo fora. E a torcida do Coritiba na bronca com a Tricorp, né? Justíssimo. 2 eliminações em um espaço de 12 dias aí. Primeiro na Copa do Brasil. Agora, Compromete o calendário do Coxa. Compromete. O Coritiba vai ter que correr atrás disso para não ficar sem Copa do Brasil ano que vem. E eu não sei se há possibilidades, inclusive, do Coritiba jogar a Copa do Brasil até. Ou Talvez ganhar- pela Série B, né? Se ele ganha Ganhar a Série B ou ganhar a Copa do Paraná. Eles confirmaram, porque assim, os 4 semifinalistas do Paranaense não disputam a Copa do Paraná. Vai ter 18 times, eu acho, aí valendo uma vaga na Copa do Brasil. Ou sei lá, o Atlético ganhar a Série B, o Coritiba Isso. é o melhor time do Paranaense sem vaga, fica com a vaga daí. Vai ser difícil pro Coxa conseguir essa vaga na Copa do Brasil. E interessante como o Maringá conseguiu. O Maringá começou a temporada assim, sem muita empolgação, né? Mas cresceu no momento importante da temporada. Chega muito grande para a Série C. Independentemente se vai conseguir chegar à final do Paranaense ou não, se vai ser campeão ou não. Claro que é de extrema importância. O que falta para o Maringá, esse projeto vitorioso que desde 2020 vem sendo construído pelo pessoal de lá, é um título do Paranaense, né? Inclusive, ontem na coletiva do Jorge Castilho, ele foi bastante enfático. Uma das metas é ganhar o estadual, porque com ele no comando foram 2 finais, né? A de 2022 que ele perdeu para o Curitiba e o ano passado perdeu para o Atlético. Agora, de repente... vou colocar uma outra discussão, já que você falou do Maringá. Vamos deixar o Atlético um pouquinho de lado, porque o Atlético, querendo ou não, em termos de elenco, é melhor que todo mundo. Mas hoje, partindo do pressuposto que nós temos 3 representantes do interior na semifinal, 1 de Série B, 2 de Série C. Para vocês, quem... Eu fiz essa pergunta, inclusive, pro Edson Moraes hoje de manhã no Tarobá Esporte. Quero ver se vocês concordam com ele ou não. Mas depois eu vou falar a resposta dele. Talvez o Bruno tenha acompanhado, mas dos times do interior hoje, quem é a maior força? O elenco mais qualificado do Operário. Mas não sei se chega a ser a maior força. Eu acho que o Londrina tem jogado melhor. O elenco mais qualificado, eu acho que é o do Operário. O time que mais tem jogado bem no momento é o Maringá. É um time que evoluiu muito, que chegou reforços, que conseguiram evoluir mais essa parte técnica do time. E o Operário, ele degringolou, ele começou muito bem, agora tem jogado mal.
E o Aquilo que eu- Londrina é aquilo, né? A gente não sabe. Às vezes o Londrina tem bons momentos, mas aí alterna com jogos que a gente pensa que o Londrina vai conseguir manter aquela sequência de bons resultados, mas aí, né, apresenta um futebol pequeno, de razoável, enfim. Eu acho que hoje o Maringá joga melhor, mas o elenco que mais pode dar frutos é o do Operário. Esse Londrina e Operário, inclusive, é um tiratema pros dois na temporada, pra ver, entender o que eles estão querendo na temporada, o que eles estão fazendo. Falando um pouco do que foi definido até agora, o Gabriel falou, acho que falou tudo ali, o Atlético já era esperado, uma classificação, apesar de ter sofrido lá em Pato Branco, classificou Escapou da derrota lá. Aham, Teve bons lances, mas enfim, o Azures perdeu um pênalti no jogo de ida. classificou com certa tranquilidade. O Curitiba, que a gente já vinha comentando, que o Curitiba tem uma dificuldade de reverter resultados, e isso não é de hoje, não é do ano passado, é um negócio que já vem há muito tempo. Se Poxa, perde, se tem uma desvantagem no jogo de ida, reverter no jogo de volta pro Curitiba tá sendo muito difícil. E o Operário oscilou, como vem oscilando em todo mata-mata também. O Operário é um time que oscila muito em mata-mata. Só pra um adendo aqui, eu odeio o jogador que vai dar paradinha e corre pra trás 3 passos pra trás pra depois bater. Foi o que o querido do São Joséense fez Darlan. ali Darlan. e perdeu o pênalti. Qual que foi a resposta do Edson, Lúcio? ele falou Maringá. Maringá é um momento, eu acho que ele meio. E uma coisa que eu costumo dizer, e vem um pouco aquilo que o Bruno disse. O time ele pode estar. Buscar a ascensão dele ao longo da competição, ao longo da temporada. Se você começa arrebentando, a queda ela acaba. Porque a curva começa a inverter. Um pouco é o caso do Operário. E o Maringá está numa curva ascensão, em ascendência. Querendo ou não, hoje o Maringá é o único time paranaense classificado para a terceira fase. Aliás, é o único time paranaense classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Tem o Atlético na quinta contra o Guarani de Bagé, favoritaço, e o Operário na quarta contra o Tombense. Imagino que também deve passar. Mas enfim, e repito aquilo que o Castilho disse. Ele já fala, inclusive, em buscar como meta agora o título do Paranaense. E quando vocês falam do Operário, acho que o Operário respeitou demais o São Joséense. E me chamou também a atenção na coletiva do Bruno Pivetti, que ele falou, por mais que tivesse empatado o jogo lá, fazendo a partida de volta em casa, parte dos treinamentos da semana pré-jogo contra o Independente São Joséense foi treinamento de pênalti, disputa de pênaltis. Então, Sabiam ele da... respeitou demais, eu penso. É aquilo que a gente. É mais fácil chegar no topo do que se manter no topo. Exatamente. Então, eu acho que muito passa disso. O time do Operário passa muito por isso. E só relembrando a trajetória do Maringá, né? Ele pode chegar à final, favoritaço a título, eliminando nas quartas o Coxa e passando na semi pelo Atlético. 2 algozes, né? Da campanha que tirou o título dele. Exatamente. O Curitiba em 2022 e o Atlético ano passado. E pode pegar o Londrina, que foi que ganhou Uma deles reedição. lá em 2014. Uma reedição no final do interior, uma reedição da final de 2014. E Muita coisa. se ele passar pelo Atlético, o Maringá chega muito grande na final. Chega. Isso é muita coisa. E dessa. É preciso enaltecer o trabalho do Jorge Castilho. O próprio Maranhão, que não vinha. Assim, era um jogador até meio, de certa maneira, criticado, enfim. 2 gols contra a União do Tocantins na semana passada. E mais um que colocou o time nas semifinais. Então, chega muito forte agora para A gente tem o disputa. próprio Moraes, né? Que era muito criticado Muito pela torcida contestado, nos anos muito passados. E esse ano tem feito bastante gol aí, apesar de estar errando bastante coisa também. De problemas de atacante agora, o Maringá solucionou Exatamente. as principais, né? Que era o Maranhão, que não vinha desempenhando bem, e o Moraes. Agora, desfrutar, né? Vamos ver se vai dar bons frutos aí pro tricolor da cidade de Canção. Então a Federação Paranaense já confirmou datas e horários dos jogos da semifinal. Próxima fase do Campeonato Paranaense aberta no sábado, com esse confronto que coloca frente a frente os 2 times do interior que foram campeões paranaenses, o Operário em 2015 e o Londrina 2021, Londrina Penta. Jogo de ida então em Ponta Grossa. Lembrando que no Campeonato Paranaense a pontuação adquirida nas fases de mata-mata ela é incorporada à campanha da primeira fase, ou seja, hoje o Londrina tem a melhor campanha, mesmo os 26 pontos do Atlético, mas tem uma vitória a mais. Então o Londrina faz o jogo de volta em casa. Se o Londrina conseguir avançar para uma decisão, somando 4 pontos pela minha projeção, ele garante a partida de volta em casa.
E o A Londrina, menos que o Atlético vença os 2 jogos, mas enfim. e o Londrina conseguiu voltar para a Copa do Brasil, né? Conseguiu voltar para a Copa. Conseguiu, do Brasil. era o principal foco do Tubarão. Aí a gente via as coletivas do Claudinei no início da temporada, era isso, era voltar para a Copa do Brasil para, né, fazer o projeto do Londrina ficar mais rentável com a entrada da premiação que é a Copa do Temos Brasil. 4 dos 5 classificados para a Copa do Brasil. Exatamente. Atlético, Maringá, Londrina, Operário. E a última vaga deve vir na Copa Paraná. Com o Coritiba desesperado. O Cascavel Curitiba na que briga provavelmente também. deve disputar, Cascavel. A ver se vai ser sub-23, se vai ser sub-20. Precisamos de se vai novidade, né? Vai ser Vai ser. sub-20, vai ser livre, É. enfim. É uma competição que atrai muito, né? Pra gente, a gente vai acompanhar, né? Exato. É muito Ela bacana. Cascavel é importante, eu acho que a gente vai ter o Paraná tentando algo pra não cagar na temporada, enfim. Para vocês, daqui a pouco a gente vai falar mais de Maringá e Atlético, mas é um confronto bem igual entre Londrina e Operário. Quem é favorito? Não sei se tem favorito, viu? Talvez eu acho que não tem favorito no momento, mas eu gosto de pegar os tabus e os dados, os números, e pra tentar ter um pouquinho mais. A balança às vezes pesa, né? Sim. Então eu poderia colocar o Londrina por conta dessa dificuldade que o Operário tem de jogar contra o Londrina. Mas assim, é algo bem pequeno, é 51%, 49%, porque os dois times jogam muito parecidos. Apesar do Operário não estar tão bem no momento, né? E o Londrina vem jogando bem. Mas acho que não tem favoritos. Eu acho que é um corte difícil de fazer. Eu acho que são 2 estilos de jogo diferentes, bem diferentes. Eu acho o Londrina um time mais reativo que o Operário. Mas quando é reativo, é um time mais perigoso. Eu vejo o Londrina um time muito mais perigoso, que aproveita muito mais suas chances de gol do que o Operário. Mas o Operário é um time muito equilibrado. A gente tá falando do Operário mal, mas a gente tem que ver que o Operário não perde nenhum tempo. Sim. Uma derrota. O Operário- Acho que perdeu pro Londrina. Perdeu só pro Londrina. Em casa. Tem a melhor defesa do Campeonato Paranaense ao lado do Atlético com 9 gols É sofridos. um Operário que tá mal porque não consegue fazer gol, mas defensivamente Mas é um que é time sólido. muito seguro. O problema do time do Operário é que é um time muito pesado. É, né? Não tem aquele escape pelos cantos, não tem uma velocidade. Já o time do Londrina é um time muito rápido. Exatamente. O camisa 9 do Londrina é um dos que mais corre no time, né? Então, eu acho Normalmente camisa 9 que é mais que pesadão. é mais pesado. Eu acho que é bem isso que tu falou. Saberemos depois. Desse confronto sai o primeiro finalista, até porque o jogo de volta é na terça-feira, dia 18. Maringá e Atlético fazem um jogo de ida domingo, dia 16, e a partida de volta, então, dia 19, em Curitiba. O Atlético é favorito? É. É, Maringá pode aprontar? pode. Pode. Até o jogo da temporada, na primeira fase entre Maringá e Atlético, o Maringá competiu muito bem. Verdade que perdeu, mas não vou dizer que foi um acaso, mas foi em algumas bobeiras bem específicas da defesa do Maringá. O Maringá teve à frente acho que o Maringá abriu 1-0, o Atlético empatou 2-1. Ficou na frente, teve chance de ganhar, mas acabou... Sofreu a virada meio no acidente. Sofreu a virada no acidente. Então, assim, em 2 jogos, dependendo, né, dá pra competir legal com o Atlético. Para completar o assunto do Campeonato Paranaense, então nós tivemos até agora 74 jogos, 175 gols, média de 2,3. Furacão dono do melhor ataque, 22 gols marcados. Já falei que tem a melhor defesa ao lado do Operário. E o Iago Teles, atacante do Londrina, é o artilheiro do campeonato com 7 gols. Fechamos o Campeonato Paranaense, já que eu vim de Colorado, já que eu vim de Internacional. Quero que vocês também opinem. Dá pra dizer que o Inter é campeão gaúcho ou é cedo pra isso? Eu vou esperar o jogo de domingo. Vou esperar o Já jogo de pode domingo. passar a régua já. Eu acho. Não vá falar aquilo que você falou da outra vez, tá? Não quero ouvir aquilo. Não quero ouvir aquilo. Não vou falar porque minha torcida é pelo Inter. Pé gelado. Eu palpitei que o Inter ia ser campeão, Mas tá? eu também. Eu acho que Tava na hora já, né? tava na hora e o time do Inter é muito melhor que o do Grêmio. Apesar de, né, o Grêmio tá passando por uma reformulação, até no modo de jogo, né? O Quinteiros tem uma outra filosofia do que o Renato, mas o time do Inter é muito melhor do que o time do Grêmio no 11, né? Do 1 ao 11. E tem mais tempo de trabalho com o Roger, então a gente vê tudo isso na hora que a bola rola, né? Então, Coletiva, assim, de repente, se comparar um atleta por atleta. Talvez a vantagem não seja tão grande, né? Mas Exatamente, coletivamente mas- o Inter é mais time.
coletivamente o Inter perdeu a chance de criar um placar até mais vexatório pro Grêmio. Eu Você acho- falou do Renato, a minha decepção foi essa. Eu queria que o Renato tivesse comandando o Grêmio. Eu acho que as peças do Inter também se encaixam bem melhor que as peças do Grêmio. E o Inter fez um mercado muito bom, né? Essa janela de transferência, o Inter contratou bem, né? É. O próprio Carboneiro que fez um gol, é um cara que se encaixou bem no. Desde o no primeiro time. jogo dele. É um mercado bom sem nomes badalados, né? É um mercado bom, O discreto. Vitinho, que foi decisivo nas semifinais, veio por empréstimo até o meio do ano, mas assim, ele não. Ele fez um bom primeiro tempo, porque ele fez a jogada do primeiro gol. Mas enfim, é um jogador que chegou muito bem no Inter. E teve apostas do Roger que deram certo. Lembrando que quando ele terminou a temporada passada, o titular na lateral direita se tornou o Bruno Gomes, que foi um volante que ele adaptou para a lateral direita, só que ele teve uma séria lesão. Veio o Aguirre e fez uma grande partida contra o Grêmio. Na defesa, o Inter tinha o Vitão, que é, digamos, líder, e era para estar jogando com o Rorel ao lado. Chegou o menino lá, o Vitor Gabriel, e tomou conta da defesa. Fez uma grande partida contra o Grêmio também. Então, coletivamente, o Inter de fato é melhor. E tem uma situação que ela implica diretamente no jogo de volta do domingo. O Grêmio tem Copa do Brasil contra o Atlético no meio de semana. Um jogo muito difícil. Jogo difícil. O time do Atlético é bom. É um jogo bem difícil. O Inter só entra na Tem terceira a semana fase. inteira para se preparar com isso. O Grêmio tá... E o jogo é em... Agora é no Beira-Rio. Não, o jogo do Grêmio. Não, lá em Minas Lá Gerais. em Joga lá em São João del Rei. Jogo chato. O Inter tá com a mão direita na taça, o cheiro do metal tá cada vez mais próximo. Eu digo que tá Espera, com as duas mãos na testa. né? E Domingo, segunda-feira a gente comenta se vai dar pro Inter ou não, mas eu acho que a situação é bastante confortável, assim. Não pode ter soberba. Eu acho que não é o caso do Roger, não. desde 14 sem ganhar, né, Lúcio? Desde 16, o último título 2016, e ele não chegava na decisão do Gauchão desde 2021. Nesse período ele perdeu uma final pro Novo Hamburgo em 2017 e viu o Grêmio faturar 7 títulos seguidos. E agora o octa Gauchão é o Inter na década de 70. O Grêmio tinha a possibilidade de igualar essa marca. Então o Inter ia até servir como motivação. Serviu como motivação para que o Inter impeça o rival de se igualar essa marca de 8 títulos gaúchos seguidos. Destacar, falar, aproveitar que a gente tá nesse assunto gauchão. O Ipiranga de Erechim se consagrou campeão da Taça Farroupilha, bateu o São Luís. Justíssimo. Justo, o time do Ipiranga é mais ou menos o que o Maringá é aqui no nosso estado, né? É um projeto de longo prazo, até antes do Maringá, o Ipiranga. E tem Série C pra jogar, é um time bem Billy Scott, ano organizado. passado, era o grupo do Londrino, né? Quase. Ferroviária, Londrina. O Ipiranga vem se classificando com frequência e sempre falta aquele último gás pra O conseguir. Ipiranga só não passou pra semifinal porque a divisão dos grupos do Gaúcho foi um negócio complicado. Tava no grupo do Inter, né? Era grupo do Inter, só que assim, na última rodada ele acabou perdendo a vaga na semifinal pro Caxias, porque ficou um pouquinho atrás era um mesmo grupo do Inter, no entanto não tinha confronto direto. De repente um confronto entre Caxias e Ipiranga poderia colocar o time do William Gomes. O time do William Gomes e do artilheiro do Brasil no momento. O Emerson Galego. Eu esqueci quantos Artilheiro. gols ele tem, mas eu vi que ele tava já no 10º gol dele, assim. No Gaúcho são 7 ele fez. Artilheiro do Gaúchão ainda. Artilheiro do Gaúcho. Então, assim, é um time bem organizado e que sempre tá beliscando vaguinha aí na série B. Uma hora o acesso vem, né? O cara fica batendo ali, uma hora consegue. Se não me falha a memória, eles avançaram para a segunda fase da Copa do Brasil. Deixa eu confirmar isso aqui. Avançaram, eu acho. E pegaram um time lá de cima, né? Deixa eu já... Tanto quanto o São José pegou o Oratório do Acre, né? Que absurdo, né? São José que se salvou de cair, né? E aí Livrou agora... completamente o rebaixamento, Pelotas já caiu. E aí Brasil de Pelotas e Avenida disputam um confronto direto. O Brasil tem que ganhar de 3-0 para se safar do rebaixamento. O Brasil praticamente abraçou a Série B, né? A dupla Ano que vem Brapel na Série vai... B do Gaúcho. Fazer uma correção, acho que o Ipiranga não tinha se classificado para a Copa do Brasil esse ano. Nós tivemos o Caxias, que passou depois, caiu pro Fluminense. Caxias, São José, Inter e Grêmio, eu acho. E o Guarani de Bagé, que é o adversário verdade. do Atlético agora essa semana. O Ipiranga de Erechim não... Eles fizeram um campeonato gaúcho ano passado bem ruim, se salvaram na última rodada. Exatamente. Verdade. Tá certo. O Ipiranga, então, fez um 2-0 no primeiro jogo contra o São Luís e no jogo da volta 2-1. 4-1 no agregado. Ganhou a Taça Farroupilha e o Bruno destacava aqui a relegation round, né? Um jogo de rebaixamento aí pra Série B. A dupla Brapel
enforcada. Vai morrer né? abraçado. Enforcado, vão morrer abraçado. O Pelota já se foi. E agora falta só no domingo. Parece que precisa fazer um milagre pra se salvar. Nossa senhora. E detalhe, né? Tradicionalíssimo, né? Detalhe que a cidade de Pelotas vai estar um caos, porque os 2 jogos provavelmente serão no mesmo horário. E até tava assistindo o jogo São José e Brasil, um jogo de portas fechadas, porque segundo a Polícia Militar, a Brigada da Polícia Militar do Rio Grande do Sul não tinha segurança para fazer o jogo do Grenal e o jogo do São José contra o Brasil. Até o ano em que o Brasil estava na Série C, teve uma briga muito forte lá com a galera do São José, as torcidas organizadas do Brasil e do São José brigaram. Se não me engano, foi em 2021 ou 2020. E aí, sabendo dessa situação, a polícia, a brigada falou, ó, pode dar treta de novo, já tem histórico, a gente não tem condição de fazer o jogo lá e o jogo aqui. Aí jogou São José e Brasil, jogou de portas fechadas, sem torcida para os 2 times. Vamos ver se acontece um milagre chavante na... Só um milagre, só um milagre pra salvar. Como é que é o nome do rapaz lá que morreu? O Milar, Cláudio Milar. Cláudio Milar descer e fazer o... Zequinha e Chavante são adversários do Azures na Série D desse ano, né? Grupo Sim, 8. Um grupo 8 bem difícil, né? Cheio de time com tradição em Série D, Série C, né? Tem o Zeca, tem o Brasil, o Joinville, o Marcílio Dias. É um grupinho grupo bem chato. difícil. A sorte que o Cascavel pegou um grupo bom pra... Você acha que o grupo A7 é menos complicado que o do... Sim. É mesmo? Eu acho que sim. Eu acho Os times do grupo 7 tiveram situações bem parecidas com o do Cascavel, apesar de que os times do grupo 8 também tiveram situações O parecidas. Marcílio classificou na Bacia das Almas, o Joinville pegou semifinal de Catarinense. Tem o Zeca e o Brasil, Tem o que Zeca são e o Brasil que são tradicionais. é difícil. se a gente for ver. A Aí- gente tem o Barra. É o Barra, né? O Barra que brigou por... O Barra ficou... Brigou caiu, pra né? não, Barra Brigou teve pra a classificar. polêmica lá do gol. Então, Barra é um time chato que vai querer subir porque não tem calendário pro ano que vem. Tem o Guarani de Bagé, que também fez um bom campeonato, o Campeonato Gaúcho. Tá ainda vivo na Copa do Brasil. Ainda né? vivo na Copa do Brasil, enfim. Vamos lá, eu tenho aqui os grupos. Então, o grupo A8, além do Azures, o único representante paranaense, 3 catarinenses, Joinville, Barra e Marcílio. Do Sul, São José, São Luís, Guarani de Bagé e o Brasil de Pelotas. E o grupo A7, então, Cascavel e Cianorte, os 2 paranaenses que vão se enfrentar na terceira rodada em Cianorte, tem duelos contra Goiatuba, Itabirito, Inter de Limeira, Monte Azul, Operário de Mato Grosso e Uberlândia. Me chama a atenção do Cascavel aqui que ele não, em Série D, dos times que ele enfrentou, ele não conseguiu vencer ninguém até hoje. Ele fez 4 jogos contra o Cianorte, 2 empates e 2 derrotas. 2 empates contra o Operário do Mato Grosso do Sul na edição de 2023 e 2 empates contra a Inter de Limeira também naquela edição de 2023. Inter de Limeira rebaixada, Monte Azul tá na terceira divisão paulista. Detalhe que é um time bom, vai subir. Vai O Monte Azul é um time forte. Um time forte do grupo. Aí a gente tem o Cianorte, eu acho que é o time mais forte do grupo. É, E daí os times dali do Mato Grosso de Goiás, eu não sei dizer. O Itabirito e o Uberlândia fez uma temporada boa no Mineiro. Deixa eu até dar uma olhada. O Uberlândia aqui. não classificou por conta ficou em terceiro com muito ponto no grupo. Era acho um que o grupo do Atlético e Atlético. O Uberlândia define agora o troféu em confidência contra o Atlético. Foi um dos inclusive. primeiros classificados. Acho que o Uberlândia ou o Betim foi um dos primeiros classificados para a Série D do ano que vem ali. Um Via Mineiro. É que o grupo do Atlético tinha o Atlético, o Atlético e o Uberlândia muito bem. E acho e que o aí- Betim era do mesmo grupo também. E aí no Saúde grupo aí. do Cruzeiro passou o Cruzeiro mal, eu acho. O Cruzeiro teve a pior campanha. Foi o primeiro colocado, o primeiro classificado para a semifinal do Mineiro, mas que tinha uma das piores E daí campanhas. no outro grupo o América sobrou também, e daí classificou o melhor segundo colocado, que não era nem a Foi o Atlético Mineiro, o melhor segundo colocado. É. Ficou atrás do Tombense. Também. Ó, eu posso, assim, meio por cima, tá? A Inter de Limeira, o Cascavel pode ser melhor. O Guaiatuba e o Itabirito e o Operário. O Cascavel, acho que fica entre o quinto e Terceiro. quarto time melhor do grupo ali. Tem chance de classificação. Tem chance. Tem. Você falou da Total. Inter de Limeira, só a título de curiosidade, esse ano a CBF fez uma mudança na Copa do Brasil que permite um único jogador atuar por 2 equipes distintas na mesma Copa do Brasil, algo que não ocorria. E o André Luiz, que jogou com a Inter de Limeira, foi até capitão do jogo contra o Vila Nova, o André Luiz pegador de pênalti, enfim, não ajudou a Inter na classificação, eliminado da primeira fase, mas
Semana passada ele estava no banco do Brusque, que ele foi reforço agora para a Série C do Campeonato Brasileiro. André Luiz, que tá virando um andarilho da bola, né? Andarilho da bola. Tá, Mas eu tá. gosto do André Luiz. Sucesso, falei para ele. Sucesso. Ele merece, ele é um grande grande jogador. boníssimo. Grande jogador. Tava no Santa Cruz também, e o cara tá jogando em só time grande, velho. Só time grande, pô. Agora no Brusque lá. Até tinha possibilidade de um encontro dele contra o ex-time, o Cascavel, mas ele já subiu de patamar, vai disputar a Série C com o time catarinense. Por mais que seja reserva, mas o André Luiz tem bola aí para brigar por titularidade lá. Gurizada, estamos com 35 minutos de programa. Quero as considerações finais de vocês, mas dá uma pincelada bem rapidinho no Carioca. Tem Fla-Flu de novo. Flamengo sobrando aí sob o comando do técnico Felipe Luiz. Ele tem mais títulos do que derrotas no comando do Flamengo. Isso é bizarro, né? Isso é O bizarro. Flamengo, por exemplo, agora é o time da América do Sul que teve mais jogadores convocados para a seleção brasileira e seleções sul-americanas. Mas enfim, o Mano Menezes, após colocar o Flu na final ontem, ele lembrou de um dado curioso. A única vitória que o Felipe Luiz tem foi pro Flu no Brasileiro do ano passado. Se repete ou o Flamengo é favorito? O Flamengo é favorito pelo que vem jogando e pelo momento. Mas o Fluminense se reforçou muito bem. Tem muitos jogadores novos ali, sul-americanos até, que a gente nem conhece, que você vê fazendo gol na TV e tal. Pelas campanhas, tudo muito parecido, mas pelo momento um leve favoritismo do Flamengo. E o Fluminense também, historicamente, costuma dificultar muito pro Flamengo. Então vai ser bem interessante essa final. Não dá pra cravar, mas assim, eu digo 55 pro Flamengo, 45 Fluminense. Flamengo um pouquinho favorito. Flamengo amplo favorito, na minha visão. Amplo favorito. O Fluminense, apesar de estar jogando um futebol bom, eu acho que não. Acho que o Flamengo leva os dois jogos com certa facilidade. Falta a definição do segundo jogo, mas o primeiro, então, quarta-feira, dia 19. O último Fla-Flu, final do Carioca, deu Flu campeão em 2023. O ano passado, a final foi o Flamengo contra o Nova Iguaçu. O Flamengo, então, é o atual campeão. Gurizada, encontro marcado, então, na próxima quinta-feira. Quinta-feira a gente faz de novo. Aí vamos falar mais de Copa do Brasil, enfim, projetar aí os jogos de ida das Tem algumas definições semifinais. estaduais no meio de semana também. Exatamente. E a rodada de ida das semifinais do Campeonato Paranaense. Assim nós colocamos um ponto final, uma ótima semana para você que esteve nos acompanhando nessa nossa resenha mais uma vez. Esse foi o Gazeta Esporte Clube.